Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 20 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será o destino dos mortos em Cristo. No século XVII, o escritor francês Blaise Pascal refletiu grandemente nos seus escritos a respeito da brevidade da vida humana, de como a vida humana era passageira, fútil e ao mesmo tempo passava tão rápido. Para ele, não importava quanto tempo uma pessoa vivesse, e naquela época a expectativa de vida era bem menor do que aquela que temos hoje, ou se a sua vida era boa ou má. E na maior parte dos casos, na sua época, a maior parte das pessoas vivia muito próximo da miséria. O que ele dizia que a única certeza que um ser humano pode ter é de que a morte o visitará, mais cedo ou mais tarde. Isso pode parecer um tanto quanto pessimista, mas quando a gente para poder pensar na existência humana aqui nessa terra, a nossa história é mesmo assim. Quantos não são os casos de pessoas que simplesmente estão bem de uma hora para outra, acontece alguma coisa e por causa de um problema de saúde ou de uma situação qualquer, é levado pela morte. Nós não estamos preparados para poder nos encontrar com ela como pensamos que na verdade estamos. Eu tenho mencionado aqui durante esse último trimestre que esse foi o ano em que perdi meu pai. No dia 29 de fevereiro, meu pai acabou descansando em Cristo Jesus, depois de lutar 5 anos contra o Alzheimer. Por mais que nós estivéssemos preparados psicologicamente para que a morte chegasse até ele, eu confesso a você que no dia em que eu recebi o telefonema me dizendo que meu pai tinha descansado no Senhor, um sentimento de dor profunda transpassou meu coração, assim como o coração de toda a família. Essa história de dizermos que nós estamos preparados para poder nos encontrar com a morte, ela é mais um conceito abstrato do que uma realidade concreta. O fato é que todas as vezes que nos encontramos com a morte, nós relutamos diante dela. Talvez exatamente pelo fato de que nós não fomos criados para poder morrer. Quando olhamos para Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2, nós descobrimos que o Senhor Deus criou o ser humano para poder viver para sempre. A morte foi um elemento intruso que entrou dentro da criação de Deus. A partir do momento em que Adão e Eva permitiram que a rebelião chegasse ao nosso planeta, junto com o conhecimento do bem e do mal, que a velha cobra chamada Diabo e Satanás prometeu para eles, eles tiveram conhecimento do que era a morte. No livro História da Redenção, por exemplo, Ellen White vai mencionar que quando Adão viu a primeira folha caindo de uma árvore, o que significava que agora a morte passaria a todos os seres, inclusive ao mundo vegetal e ao mundo animal, ele chorou como nós não choramos pelos nossos entes queridos quando são arrebanhados pela morte. Porque aquilo era um sinal de que agora a morte passaria para todos os viventes. Quando, pouco tempo depois, ele teve que sacrificar um cordeiro, para que, através da pele desse mesmo cordeiro, o Senhor Deus pudesse fazer roupas para ele e para sua esposa, ele ficou realmente desesperado, porque pela primeira vez ele tinha noção de que a morte havia chegado no nosso planeta. Mas o desespero se tornou total e completo quando um de seus filhos, Caim, acabou lançando mão da violência e, através do artifício, acabou tirando a própria vida do seu irmão Abel. Nesse momento ficou claro para Adão e Eva o que é que significava a morte para a humanidade. É claro que de lá para cá a gente tem visto cada vez mais a morte tomando conta da humanidade. E nesse período principalmente em que estamos lutando contra esse inimigo invisível chamado Covid-19, onde o mundo todo tem tido que lutar contra ele, e enquanto eu estou gravando essa mesma lição, há poucos momentos atrás, uma informação nos foi dada a respeito do nosso país, aqui do Brasil. O último município, uma cidadezinha pequena de lá de Minas Gerais, que ainda tinha estado preservada da contaminação do Covid-19, acabou sendo alcançada por esse vírus e 2 pessoas foram contaminadas com ele. Pessoas morrendo por todos os lados, de uma maneira como nós não estamos acostumados a ver. Isso tem se tornado a nossa rotina. E isso tem feito com que muitas pessoas se perguntem:
Será que esse é o final de tudo? Será que é assim que a nossa existência termina? É claro que acreditamos que através dos conhecimentos científicos, de vacinas e ao mesmo tempo de tratamentos que têm sido ministrados às pessoas ou que vão ser ministrados às pessoas, nessa semana, enquanto estou gravando essa lição, a primeira pessoa acabou recebendo a vacina no mundo todo, lá no continente europeu, mais especificamente lá na Inglaterra. Outras pessoas começaram a ser também, logo na sequência, imunizados em Nova York e também no Canadá. As pessoas começam agora a buscar uma solução. Por quê? Porque nós não queremos ter que continuar lidando com esse inimigo terrível que é a morte. Mas uma coisa é fato, o 2020 vai ficar conhecido como o ano em que fomos obrigados a olhar para a carranca da morte. Mas será que esse é o fim de todas as coisas? Talvez exatamente pelo fato de que o Senhor Deus sabia que nós relutaríamos tanto diante desse inimigo terrível e que ele faria com que nós pensássemos um pouco a respeito da nossa existência, o que é que acontece depois da morte, que a Bíblia gastou um bom tempo falando a respeito disso. É tanto que existem muitas, mas muitas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de uma vida renovada, de uma nova vida através do Senhor Deus, através de Cristo Jesus. Principalmente no Novo Testamento. No Novo Testamento, a promessa que mais aparece em todo o Novo Testamento é a promessa de uma nova vida. Uma nova vida que começa no momento que nos entregamos a Jesus. E temos a esperança de que a morte será o último inimigo vencido, e então nós temos a possibilidade de poder viver essa experiência com Deus. Portanto, não devemos deixar que o medo da morte ou que aquilo que tem sido a pressão que a morte tem exercido sobre o nosso mundo nesse momento tenha a última palavra. A morte não tem a última palavra. E eu gosto muito de 1 Coríntios no capítulo 15, porque ali o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus matará a morte. Ele vai lançar a morte no lago que arde com fogo e enxofre. Ele vai destruir o líder da rebelião, que é o próprio Satanás, bem como todos os seus demônios que hoje têm buscado cada vez mais técnicas para poder fazer com que nós, seres humanos, cada vez mais cedo passemos pela experiência da morte. Mas o Senhor Jesus, ele não é especialista em morte. O especialista em morte é o diabo. Mas o Senhor Jesus é um especialista em vida. E é exatamente por isso que ele mencionou que aquele que vem até o Senhor Jesus, ele tem vida e vida em abundância. É isso que o Senhor Deus espera da gente. Mesmo que a morte venha nos encontrar aqui, nesse momento, exatamente antes da morte, nós podemos ter a certeza de que nosso próximo pensamento estará com Deus. O último pensamento vivido aqui nessa terra vai se ligar ao primeiro depois da ressurreição. E no meio, não importa quantos anos, se vai ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, não importa quanto. O fato é que esse tempo passará como se fosse um breve segundo. E teremos a possibilidade de ver o Senhor Jesus voltando em poder e glória se a nossa experiência, enquanto estamos experimentando nossa existência nesse mundo, nos levou a tomar decisões que nos colocassem nas mãos do Senhor. Mas é só importante notar que a Bíblia vai mencionar que existem duas ressurreições. E nelas, todas as pessoas da terra acabarão passando. Ou passando pela primeira ressurreição ou pela segunda. Todos serão divididos entre as duas ressurreições. O que é que vai definir se uma pessoa passará pela primeira ou pela segunda ressurreição? A maneira como tem vivido aqui nessa terra. As escolhas que tem feito aqui nesse mundo. Se nos posicionamos e nos colocamos ao lado do Senhor Jesus, nós podemos ter a certeza de que junto com Ele, que é a fonte da vida, nós teremos também a vida eterna. E agora, se nós rompermos com o Senhor Jesus e vivemos afastados dele, nós podemos ter a certeza de que a nossa experiência será na segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Ressuscitaremos apenas para poder receber das mãos do Senhor a consequência natural daquilo que é uma vida de pecados. O salário do pecado é a morte e cada um receberá de acordo com o que fez. Nessa perspectiva, aqueles que participarem da segunda ressurreição receberão apenas a sentença. Quanto tempo terão a possibilidade de poder queimar no lago que arde com fogo e enxofre? Que experiência terrível será essa? Portanto, mesmo que nós sejamos ameaçados de poder passar pela primeira morte, tudo bem, a primeira morte não tem que nos assustar, porque ela não é o fim de tudo. A segunda morte, essa sim deve nos assustar.
Porque a menos que hoje tenhamos a possibilidade de ter nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, tudo que nos resta é a consumação final através da segunda morte. E nessa, meu amigo, dessa morte ninguém escapa. Hoje, portanto, é o tempo que nós temos. Por isso o Novo Testamento vai gastar tanto tempo mencionando que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O único tempo que nos pertence é o hoje. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que bate a porta do nosso coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele também vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, hoje é o tempo em que devemos nos posicionar. Talvez para você que já é membro da igreja, que já tem o seu nome escrito no livro da igreja, mas que talvez não esteja vivendo uma experiência forte com Deus, apenas uma pessoa que pratica religiosidade, mas que não tem um compromisso forte com o Senhor, eu te desafiaria a assumir um compromisso com o Senhor Deus e deixar que Ele seja o Senhor absoluto da tua existência. Para você que talvez nunca se entregou a Jesus, faça isso agora. E não tenha receio do que vai acontecer depois. Porque se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, você não tem absolutamente nada a temer. Vamos orar nesse momento para que o Senhor Deus nos mantenha bem firmes em suas mãos? Obrigado, Pai, porque apesar de vivermos num mundo onde existe dor, sofrimento e morte, nossa vida não precisa ser norteada por esse sentimento de perda em relação à morte. Guarda-nos bem seguros nas suas mãos. E mesmo que tenhamos que passar pela primeira morte, não permita, Senhor, que tenhamos que passar pela segunda morte. Mas se tivermos que dormir o sono da morte, mantenha-nos bem guardados nas suas mãos, para que na manhã da primeira ressurreição o Senhor nos desperte para nos dar a vida eterna com Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?